A paz do Senhor, meus amados e queridos. Estamos mais uma vez aqui na nossa EBD, nossa rádio online, para ajudar você, professor, superintendente, aluno, a estar ministrando uma boa aula na sua escola dominical, na sua congregação. Sou o pastor Julismar, dirigente aqui da congregação no bairro Colina, e estamos aqui para somente ajudar a somar seus conhecimentos. Eu tenho certeza que aquilo que Deus colocou no teu coração é a fonte principal para você estar ministrando uma escola dominical abençoada. Nós estamos aqui somente para acrescentar conhecimento, para somar, para que você venha estar aí dando uma boa aula na sua congregação. Nós estamos aqui na lição de número 3, né? Nós estamos estudando aqui nesse trimestre a revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E na nossa lição de número 3, nós íamos falar aqui de mais um ataque do adversário, né? A sutileza, né? Do ataque do adversário. Em que área agora? Na área da sexualidade. Já pensou? O adversário não brinca, ele tem os seus objetivos, ele sabe onde atacar. Agora, a sutileza dele é em quê? Na imoralidade sexual, né? Já falamos aqui que é importante explorar o título, né? Não ficar preso ao título, mas explorar o título para dar uma pincelada no início da aula, tá? Não vamos aqui se aprofundar no título, vou deixar para você, professor, quando estiver ministrando, tá bom? Nosso textual aqui vai estar em 1 Coríntios, capítulo 6, 18, né? Que diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Observe uma coisa. No início aqui está dizendo assim, fugir da prostituição. Seria interessante você, professor, ter em mãos uma Bíblia que traz assim uma tradução diferente. Porque tem tradução que vai dizer assim, fugir da fornicação. Então, essa tradução vai ser boa para poder estar sendo aplicada em sala de aula, tá bom? Então, vamos para a nossa introdução. Nessa lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacamos que a revolução sexual provou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Observe uma coisa, já aqui na nossa introdução, né, já estamos em aula, a nossa introdução, ela basicamente vai nos trazer o que a nossa lição ela vai dizer, que houve uma mudança, mas uma mudança em questão de evolução, mas que essa evolução não foi uma coisa benéfica, e sim maléfica, tá? Por quê? Porque é uma evolução, uma mudança totalmente contrária aos princípios cristãos, os princípios bíblicos, tá? Deus tem um modelo e esse modelo que deve ser seguido, tá bom? Aí o que ocorre? Situações, vamos dizer assim, melhor, colocação melhor, comportamentos, tá? Porque olha só, antes de nós entrarmos aqui a fundo na nossa lição, é interessante a gente destacar o quê? Sexualidade e sexo, tá? Sexo é o quê? Uma relação entre um homem e uma mulher. Esse, pelo menos, é o modelo bíblico, tá? O modelo abençoado por Deus. Nós vamos ver isso, tá? Sexualidade é o quê? Seria o comportamento, tá? Aí o que ocorre? A área sexual, né, como nós já falamos lá no título, que o adversário com a sua sutileza está atacando essa área e já desde tempo, né? O autor até colocou uma data aqui, mas já é desde muito tempo isso, tá? Então essa área, que é uma área que nós vamos ver que é instituída por Deus, também está sendo atacada pelo adversário, tá? Tanto na área sexual quanto no comportamento, que no caso é a sexualidade, tá bom?
Então, a nossa introdução, só demos uma pequena pincelada, tá? Aí o professor em sala de aula já vai entrar na introdução dando uma explanada, né? Uma explanada abençoada em sala de aula. Só lembrando, tá? Houve uma evolução, tá? Mas que não foi benéfica, tá bom? Vamos lá. Ponto 1. A revolução sexual, né? Aí tem aqui, no ponto 1, tem o subponto 1, que diz assim: um novo paradigma para a sexualidade. O que ocorre aqui? Por que um novo paradigma? Tá? O que ocorre aqui? Ó? O autor até colocou assim, ó, logo no primeiro parágrafo: o paradigma judaico-cristão moldou a cultura do Ocidente durante séculos. O que seria isso? Esse paradigma judaico-cristão, na verdade, ele era o quê? Um modelo a ser seguido, tá? Nessa área, na área sexual, né? Sexual e também na área da sexualidade. Então, o que ocorre? O modelo que se seguia, vamos dizer assim, era o modelo bíblico, tá? Uma sociedade que se preservava, que não entrava pelo caminho imoral, o caminho da perversão, né? Se baseava onde? Nos modelos bíblicos, tanto nessa área quanto no contexto familiar, contexto de família também. Então, era o modelo, né? A sociedade, como o autor colocou aqui do Ocidente, se baseava nisso, nesse modelo a ser seguido, tá? Então, o modelo bíblico era o modelo a ser seguido, né? O adversário, com a sua sutileza, né, com o seu ataque, ele tenta infligir isso, bom? Aí observe aqui, ó, um versículo bom para nós já iniciarmos é Gênesis capítulo 1, verso de número 27 e 28, né? Que diz assim, ó, isso aqui, esses versículos e tudo que eu estou falando, tá? Faz parte desse subponto 1, tá? Que nós já estamos em explicação. Aí o que acontece? Ó, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Aí o versículo termina assim, ó: macho e fêmea os criou. Então Deus criou o quê? Macho e fêmea. Compreenderam? Esse é o modelo de Deus, tá? Esse é o modelo de Deus. Aí agora o que ocorre? Ó, aí tem assim, ó, o versículo 28. E Deus os abençoou. E Deus disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então, o que ocorre? Deus criou macho, criou fêmea. Pronto, Deus criou. Você vê que Deus criou um casal, né? Instituiu já a primeira união entre um homem e uma mulher, tá? Esse é o modelo. E Deus disse o quê? Frutificai-vos e multiplicai-vos. Ou seja, a partir do momento, né, que eles se conhecessem intimamente através da relação sexual, é que a multiplicação aconteceria, né? Então, o modelo de Deus é esse: homem, mulher, para a relação sexual, gerando filhos e assim sucessivamente. Pronto. Esse é o modelo de Deus. Esse é o modelo bíblico e esse é o modelo que a sociedade judaica cristã segue e que influenciou de forma correta o Ocidente. Esse é o modelo. E o mais importante de tudo, que é esse modelo, é importante você, professor, superintendente, dizer isso em sala de aula, tá?
é este modelo que tem a bênção de Deus, porque foi esse modelo que Deus abençoou. Amém? Viu que importante? Aí só para nós concluirmos aqui, ó. Então essa união é o quê? Heterossexual, né? Ou seja, sexo oposto, né? Um homem e uma mulher. E monogâmico. O que é mono? Ou seja, que um seja marido, né? Só de um, né? Que a mulher seja esposa só de um, ou seja, um e o outro, só. Esse é o modelo abençoado por Deus. Amém? Então vamos lá. Subponto 2, a quebra de um tabu. O que ocorre, meus amados? Nós falamos que, no ponto anterior, que esse modelo, né, servia de paradigma, ou seja, servia de paradigma porque era um modelo a se seguir, né, durante gerações e culturas, tá? Aí o que ocorre? Houve uma quebra de um tabu, ou seja, a quebra desse paradigma. Agora nós vamos falar sobre a quebra desse paradigma, tá? Que foi essa evolução que nós já falamos, né? Que não é benéfica, tá? Aí o que ocorre aqui, ó? No primeiro parágrafo mesmo, ó, a partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais, né? Aí continua aqui, ó, os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganha cada vez mais visibilidade. Ou seja, o que seria esses movimentos de contestação à moral cristã? Nós estamos estudando sobre o que? A área sexual, né, onde o adversário está atacando. Nós vemos que a moral cristã, né, acaba que o adversário, com a sua sutileza, está tentando, né, o autor colocou aqui que no ano de 1960 esse movimento ganha força, tá? Esse movimento, vou deixar uma coisa aqui bem clara aqui, que é um movimento de contestação. Esse movimento não é um movimento assim criado, uma pessoa chamou a outra, vamos criar aqui um movimento em oposição lá à palavra de Deus. Não. Esse movimento, o adversário, ele influencia como? No comportamento de pessoas, tá? No comportamento de pessoas. Mais à frente nós vamos ver o porquê. Mas ele vai influenciar no comportamento de pessoas. E esses comportamentos, né, que é na área sexual, eles acabam sendo comportamentos o quê? Contrário à palavra do Senhor, tá? O autor, ele colocou aqui que esse comportamento ele ganha força a partir dos anos 60. Mas isso já é um comportamento, essa contestação, esse movimento, ele já desde muitos anos atrás, desde os tempos bíblicos, que nós vamos ver que o adversário ele já tentar manchar essa área da humanidade, tá? Mas ganha força a partir dessa década. E o mais interessante aqui, que o autor coloca que ganha mais força ainda como? Com a chegada da televisão. Faz sentido, tá? Uma coisa aqui muito interessante, que é bom o professor abordar em sala de aula, hoje, o marketing, né, mundial de muitas coisas é o quê? A pornografia, né? Você pode reparar, aonde tem um comercial de alguma coisa, tem uma pessoa seminua, né? Então, esses movimentos são esses comportamentos totalmente contrários à palavra. E isso acaba que influenciando uma parte da sociedade, achando que aqueles comportamentos ali é normal. E não é normal, tá? Então, esse movimento crescendo, acaba acontecendo o quê? A quebra desse tabu, ou seja, a quebra desse paradigma, ou seja, a quebra do modelo correto a se seguir.
e acaba a sociedade não seguindo mais esse modelo, tá? Aí tem muitas coisas aqui que o professor pode, né, chegar em sala de aula, né, debater com os alunos, dizer que esse movimento de contestação ter crescido influenciou grandemente a sociedade, tá? A pornografia, então, influenciou grandemente a sociedade, tanto adultos quanto jovens, tá bom? Só para nós encerrar aqui esse ponto, é interessante o professor em sala de aula refletir com os seus alunos como era, por exemplo, a roupa de banho na praia antigamente, antes dos anos 60. Faz uma comparação com a roupa de banho nos dias de hoje. Como que é, né? As roupas de banho no dia de hoje, na praia, são roupas íntimas. Coisas que há anos atrás era visto como roupas íntimas, né? Então tem aí essa evolução que não foi benéfica. Vamos lá para o nosso ponto 2. As principais distorções da sexualidade sadia, né? Subponto 1. A prática da fornicação, né? No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. Olha, eu vou ser bem claro aqui num assunto. O autor ele colocou aqui que é compreendido o quê? Sobre fornicação, o sexo antes do casamento, mas também a fornicação faz parte do sexo fora do casamento. Compreenderam? Tá? Às vezes se atribui esse pecado somente à juventude, mas não é somente à juventude, tá? É importante o professor falar em sala de aula o quê? Sobre pessoas que moram juntas, mas não são casadas. É importante o professor dizer isso em sala de aula. Por quê? Por se acreditar que mora junto e a lei, né, dá alguns direitos através da união estável, mas não quer dizer que isso é casamento. União estável, é bom o professor deixar isso claro em sala de aula, tá? União estável não é casamento, é regime de casamento, tá? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, duas pessoas que moram juntas, né? Nenhum juiz declarou elas casadas. No nosso país, por exemplo, a lei nos ensina o quê? Que um juiz declarou casado, tem que ter a certidão de casamento. Se não tem, quando vai fazer algum documento, quando vai fazer alguma inscrição, alguma coisa, é colocado como o quê? Eu moro junto. Não. É colocado como o quê? Fica como solteiro, porque não tem a certidão de casamento, tá? Então é importante o professor explicar bem isso detalhadamente em sala de aula, tá? Aí o versículo, né, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, é o versículo que o professor pode explorar em sala de aula para essa questão, né, que ele fala fugir da prostituição, mas em outras traduções nos traz o quê? Fugir da fornicação, tá bom? Então é importante o professor deixar isso claro em sala de aula, que fornicação não é só o sexo antes do casamento, mas também fora do casamento, tá bom? Subponto 2. Adultério não é crime, mas é pecado. No primeiro parágrafo, o adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamentava. Observe. Olha a sutileza do ataque do adversário. Coisas que a legislação falava aqui, por exemplo, era crime, como o adultério, hoje já não é mais, né? Ou seja, na legislação brasileira já não é mais, na legislação do homem já não é mais crime. Só que é importante frisar que na legislação de Deus ainda é pecado. É importante frisar isso em sala de aula, tá? Interessante que o autor pega o exemplo do rei Davi,
que cometeu adultério e foi repreendido por Deus através do profeta Natã. É importante destacar que na legislação de Deus pode ser rei, tá? Pode ser um homem segundo o coração de Deus. Mas se pecou em adultério, na legislação do homem pode até passar, mas na legislação de Deus não passa, tá? É importante. Tem um outro versículo também, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Jesus vai mais além quando fala do adultério, tá? Jesus vai mais além, tá? Jesus fala assim, ó: visto que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas aquele que já cobiçou em pensamento no teu coração, já cometeu adultério. Estão vendo aí? E não se esqueça, professor de falar em sala de aula, da legislação de Deus não passa, independente de quem seja, tá? Subponto 3, tá? O subponto 3, ele vai falar da homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Observe, temos aqui em Romanos, tá? É um texto aqui até bem extenso, então não vamos ler para não assim, para sermos mais assim objetivos, né? Ganhamos tempo. Então observe, lá em Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 24, eu vou pegar aqui para a gente estar acompanhando junto. 1, versículo 24. Ele vai nos trazer e entender uma coisa. Você pega esse versículo, esse capítulo, observe. Você que é professor vai explorar isso mais em sala de aula, né? Porque aqui nós não temos tempo. Romanos capítulo 1, versículo 24, 25 e 26, vai nos entender que a homossexualidade ela mudou a ordem natural, né, do que Deus criou lá atrás, tá? E nisso que mudou, é importante a gente destacar em sala de aula, que Deus não deixou a opção, né, que a pessoa, com o tempo, quando ela vai crescer, e ela vai dizer assim, eu não quero ser mais homem, eu não quero ser mais mulher, eu vou escolher o que eu quero ser. Deus não deixou essa opção, tá? A evolução que nós estamos falando aqui chegou a um ponto da sociedade que ela quer dizer, né, que a pessoa pode querer escolher o que ela quer ser sexualmente. A opção dela sexual, ela pode escolher, né? Deus, ele dá livre-arbítrio, tá? Portanto que lá em Romanos, é o versículo que, se eu for dar aula, é o versículo que eu vou querer citar, ele vai dizer assim, ó: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Aí o versículo 26 fala assim, ó: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até a mulher, né, mudaram o uso natural, o contrário da natureza. Aí o versículo 27 fala, semelhante também aos varões, né, no mesmo sentido, mudaram, né? Mas observe, esse Deus os entregou às suas próprias paixões, é dizendo que Deus deu livre-arbítrio. E a pessoa, ela vai escolher o quê? De acordo, né, com as suas próprias paixões carnais, a pessoa ela vai fazer as suas próprias escolhas por causa do livre-arbítrio que Deus dá. Mas não porque Deus deu opção de ser homem ou de ser mulher. Em nenhum momento isso. Tá? Em nenhum momento. É bom deixar isso bem explicado em sala de aula. Porque às vezes a pessoa pode pegar esses versículos, principalmente esses versículos, e dizer, Deus deixou eu escolher, que eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Não. Não. Deus não deixou isso. Tá bom? Então, professor, explore mais esse contexto em sala de aula. Tá bom? Aí vamos aqui agora. Ponto 3.
o padrão bíblico para uma sexualidade sadia, tá? Sexo atende uma necessidade da criação. Nós vimos lá em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 24, né, em diante. Nós vimos lá que é através do ato sexual que se vai, né, acontecer a procriação, tá? E é esse modelo que Deus abençoou, tá bom? É interessante a gente destacar, tá, que o sexo, se ele for mediante casamento, né, abençoado por Deus, ele não é só uma obrigação, tá? Às vezes, né, pode ter pessoas que vão estar ouvindo o professor ministrar e ele pode observar somente esse lado, né? É uma obrigação de fulano, é uma obrigação da outra com o outro. Não, não é uma obrigação, tá? É importante destacar o contexto, o contexto da questão do sexo, tá? Não como obrigação de um com o outro, tá? Mas sim um sentimento a ser aperfeiçoado. A Bíblia, por exemplo, ela vai nos trazer quando uma pessoa, né, quando um homem, né, tinha a questão da relação sexual com uma mulher, a Bíblia ela vai trazer escrito como. E vamos pegar aqui com um exemplo aqui um personagem, por exemplo, Abraão e Sara. A Bíblia ela vai trazer dizendo assim, ó, e Abraão conheceu sua mulher Sara, né? Então o que a Bíblia está querendo dizer com esse conhecer? Que se aprofundou nos seus sentimentos, né? Ou seja, um conheceu o outro intimamente, né? A Bíblia não precisa vir especificamente dizendo assim, e fulano, né, e ciclano, né, trouxeram uma relação sexual, né? Por mais que o professor em sala de aula tenha que explicar tudo e ser bem aberto com os seus alunos, né? Então, o sexo é importante o professor destacar, não é, né? Cada um tem o seu dever no casamento, é lógico que a mulher, o homem tem o seu dever sexual, né? Mas não é uma obrigação do outro. É importante destacar que tem que haver o respeito entre o casal, tá? O diálogo e os sentimentos. Bom? Aí vamos continuar aqui, ó. Subponto 2 do ponto 3. O sexo como uma complementação e satisfação. Aí tem aqui, ó, além da procriação, o sexo deve atender a necessidade de complementação e satisfação, né? Aqui já entra um pouquinho já do que já falamos, tá? Nesse requisito aqui, tá bom? Que o sexo, ele não é uma obrigação, apesar de ser um dever, né, matrimonial também, né? Tem critérios para que venham a acontecer, tá? Ponto 3. O pastoreio cristão e a prática do homossexual. O que ocorre aqui? As nossas mensagens têm que ser contra o pecado e não contra o pecador, tá? Pastor, ele ama o pecador. Jesus ama o pecador, né? Mas condena o pecado. Então é essa mensagem que tem que ser trazida em sala de aula, né? Nos nossos púlpitos, tá? É importante também nessa lição, né? O professor vai ter mais tempo de ministrar em sala de aula. É importante destacar o quê? Que esta área está sendo tão atacada, da sexualidade, do sexo, tão atacada pelo adversário, que, por exemplo, um jovem na escola, ele se sente envergonhado quando ele é tido como uma pessoa virgem, por exemplo, né?
tanto o jovem, tanto o menino quanto a menina. Então, ele é tido como envergonhado. Olha como essa evolução influenciou. A mídia, por exemplo, olha como a mídia influenciou, né, essa questão. Então, o sexo precoce é bom, professor, abordar em sala de aula, que o adversário, a sutileza dele, né, ataca isso também, né? Desenhos infantis, filmes, né, que traz aí uma imoralidade sexual tão grande, né? Colocando papéis para homossexuais, para que venha influenciar a juventude, influenciar a sociedade atual. Então você, professor, tem aí uma lição abençoada, importantíssima, tá? Para estar ministrando na sua congregação. Amém? Que Deus abençoe, né? Eu espero que tenha sido útil essa nossa aula de hoje, né? Nós somos bem objetivos, porque aqui é só mais uma fonte que você vai estar utilizando. Mas já falamos, a fonte principal é o nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Amém?